Para muitos, a existência de uma força imaterial que origina o universo é debatível. Para outros, é uma ideia estúpida e impossível de se provar. Mas, e se existisse alguém que conseguisse provar a existência dessa força? Aqui apresento a vocês São Tomás de Aquino, um teólogo e filósofo considerado um dos maiores pensadores ocidentais. Para muitos, a ideia de misturar fé e razão é contraditória, já que ambas parecem se contradizer, mas Tomás de Aquino provou o contrário. Para Aquino, a razão e a fé se complementam por meio da verdade. Bom, antes de começar a falar das 5 vias, é importante deixar claro que elas não tentam provar matematicamente ou fisicamente Deus, ou sequer converter todos que há além, mas busca provar de forma lógica a existência dele. Com isso em mente, vamos às 5 vias. Para Tomás de Aquino, movimento não se trata apenas de mudar de lugar, mas sim todo tipo de mudança. Por exemplo, algo frio esquentar, uma semente se tornar uma árvore, ou alguém que não sabia de algo começar a saber. A semelhança de todos esses exemplos é que eles tinham a potência de ato, mas precisaram de algo para se formar ato. Seguindo o exemplo da pessoa, ela tinha potência para se tornar inteligente, mas precisou do ato de outro para saber. Mas por que uma pessoa precisa ser potência e necessita de um ato para ser inteligente? Simples. Nada pode ser potência e ato ao mesmo tempo, no mesmo sentido. Ou seja, é necessário que algo se mova para outro se mover. Parecido com um dominó. Olhando na prática, podemos entender da seguinte forma: se A é movido por B, então B é movido por C, e C é movido por D. Teoricamente, isso pode ir até o infinito, mas isso não ocorre porque, se não haver um primeiro motor, nada se moveria. Mas para existir o primeiro motor, ele deve ser ato puro, ao mesmo tempo que imóvel. Isso significa que ele não pode ser mudado e pode estar sempre se movendo e movendo as outras coisas. E este é Deus. Aqui, complementando a primeira via, vemos que no nosso universo as coisas acontecem porque algo as causa. Nada surge do nada. Um exemplo é: uma criança só existe por causa de seus pais. Nada pode causar a si mesmo, já que para se causar deveria existir antes de existir, o que é, pela lógica, impossível. Voltando ao exemplo das letras, se A é movido por B, B é movido por C. Se você remover o C, consequentemente remove as outras duas causas, fazendo os efeitos desaparecerem. Então, por consequência disso, deve existir uma causa primária que cause tudo, mas não é causado por nada. E isso é Deus. Aqui, Tomás de Aquino observa: existem coisas que podem ou não existir. Um exemplo são pessoas que passam a existir e depois a não existir. A ideia de vida ou morte. Se tudo que existe fosse contingente, então em algum momento teria existido. Isso porque o que pode existir em algum momento não existe. Mas se em algum momento nada existiu, então nada existiria agora, pois nada resulta em nada. O que São Tomás quis dizer aqui é que nada foi por acaso. Tudo que existe no universo foi organizado e planejado para existir. Porque se caso o universo tivesse existido do nada, seria ilógico pensar isso, porque o nada nunca leva a nada. Na quarta via, São Tomás diz que o ser humano vê que algumas coisas são mais boas
que outras. Como, por exemplo, uma ação pode ser mais justa do que a outra. Uma pessoa pode ser mais inteligente do que a outra. E isso demonstra que existem graus nessas qualidades. Para Tomás de Aquino, se para nós termos uma referência de maior ou menor, então devemos ter um exemplo máximo de cada. E, para ele, aquilo que é máximo em um gênero é a causa de tudo o que pertence a esse gênero. Tendo isso em mente, Tomás de Aquino aplica essa ideia em qualidades que acompanham o ser. O ser, a verdade, a bondade e a nobreza. Essas são qualidades. Pensando nisso, se existem verdades no ser e bondade, deve existir algo que seja o máximo do ser. O máximo da verdade e o máximo da bondade. Esse máximo não é só algo, mas a própria fonte do ser. E essa fonte é Deus. Aqui São Tomás observa uma coisa. Coisas sem consciência agem regularmente em vista de um fim. Mas como algo sem inteligência age por um fim. Tomás de Aquino aqui usa o exemplo da flecha. Uma flecha vai ao alvo, não porque ela pensa, e sim porque foi dirigida por um arqueiro. Algo sem inteligência não pode ordenar-se a um fim por si mesmo. Dito isso, é necessário que os seres naturais tenham uma inteligência que os ordena, que dá direção, leis e finalidade aos processos naturais. Agir com padrões é sempre do mesmo modo, não é fruto do acaso, pois a regularidade aponta para a ordem e não para a caos. E o que cria essa ordem é Deus. Tomás de Aquino teve um dos maiores intelectos da história da humanidade, capaz de organizar a fé e a razão e a moral com clareza que atravessou mais de 800 anos. E ainda assim teve a humildade de saber que Deus é maior que tudo que se pode escrever, pois no final de sua vida, após uma experiência mística profunda, Tomás disse: tudo que escrevi me parece palha. Isso não é um desprezo pelo intelecto, mas sim que esse gênio sabia que a verdade é maior do que qualquer sistema que ele ou outro poderia desenvolver. Tomás de Aquino não foi só um gênio, mas é respeitado até hoje por ateus, judeus, protestantes e filósofos seculares.